Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Onde é impossível transformarmos energia, ou seja, passar energia de um estado para o outro, sem ter perdas associadas, ou seja, nunca terá uma eficiência de 100%. Exemplo, roda da água, sempre haverá perda de energia. Trata-se diretamente do rendimento das máquinas e utilização na indústria, máquinas térmicas. Primeira lei da termodinâmica consiste em conservação de energia e conservação de massa. Não serve sozinha para dizer se um processo vai ocorrer ou não. É necessário a segunda lei da termodinâmica. Transformação reversível, quando ela pode se efetuar de ambos os sentidos, de modo que na volta, volte ao estado inicial, passando pelos mesmos pontos intermediários. Transformação irreversível. Não é possível que volte ao estado inicial. O que são máquinas térmicas? São dispositivos que tiram calor de uma fonte quente para realizar um certo trabalho, uma tarefa. Exemplo, o carro, mais popular. No motor do automóvel é a fonte quente, a queima do combustível produz calor e o carro utiliza esse calor para realizar trabalho, seu movimento. Carro, fonte quente e fonte fria. O calor produzido é transformado em trabalho, sendo assim, possui rendimento. E aí, pessoal, agora nós vamos falar sobre o ideal de rendimento. Bom, o ideal de rendimento corresponde a 100%. Mas esse ideal não pode ser atingido. O 100% corresponde a 1, na fórmula da física. Sempre uma parte do calor será transformada em calor e outra parte será rejeitada, ou seja, vai ser desperdiçada. Essa energia, esse calor que é desperdiçado, ele parte para a fonte fria. Temos como maior exemplo o carro, que é mais conhecido entre nós. O calor desperdiçado pode ser visto ou sentido através da quentura do capô, por exemplo. Ou seja, o calor não é efetivamente aproveitado. A fórmula do rendimento é igual a trabalho sobre o quanto a máquina aproveitou da fonte quente. E a fórmula do trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. Ciclo de Carnot. Estabelece um ciclo de rendimento máximo que mais tarde passou a ser chamado de ciclo de Carnot. Para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho, temperatura absoluta de 0 Kelvin. Rendimento de uma máquina de Carnot é rendimento da máquina N igual a 1 menos módulo de Q2 sobre módulo de Q1. E módulo de Q2 sobre módulo de Q1 é igual a temperatura 2, temperatura absoluta da fonte de resfriamento, sobre T1, que é igual a temperatura absoluta da fonte de aquecimento. E N, que é o rendimento da máquina, é igual a 1 menos T2 sobre T1. Agora iremos mostrar alguns exemplos sobre o ciclo de Carnot. Exercício 1. Qual o rendimento máximo teórico de uma máquina a vapor, cujo fluido entra a 560 graus Celsius e abandona o ciclo a 200 graus Celsius? N é igual a 1 menos T2 sobre T1. N é o rendimento da máquina. Substituindo na fórmula, temos que N igual a 1 menos 200 mais 273 Kelvin sobre 560 mais 273 Kelvin. N é igual a 1 menos 0,567 e N é igual a 0,432, que é 43,2%. Se o ciclo for percorrido no sentido horário, seu trabalho será positivo. Se o ciclo for percorrido no sentido anti-horário, seu ciclo será negativo. Aqui temos um exemplo. Anti-horário, negativo. O T1 é maior que o T2 e horário positivo. Antes de tudo, temos que saber que as temperaturas utilizadas devem estar em escala absoluta e precisa converter.
Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual a 330 graus Celsius e a fonte fria a 10 graus Celsius. Qual é o rendimento dessa máquina? A solução é N, que é o rendimento da máquina, igual a 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1. T1 igual a 273 mais 330, que é igual a 603 Kelvin. T2 igual a 273 mais 10, que é igual a 283 Kelvin. Aplicando estes valores na equação do rendimento, que é N, obtemos N igual a 1 menos 283 Kelvin sobre 603 Kelvin. E no resultado temos N aproximadamente 0,53, que é igual a 53%. Voltando a falar da segunda lei da termodinâmica, temos como base um cubo de gelo. Deixando ele a temperatura ambiente, com o passar do tempo, vai haver transferência de calor do ambiente para o cubo, porque o gelo está em menor temperatura que, e com o passar do tempo ele vai acabar derretendo, virando uma poça de água. Não queremos ter transferência de calor da poça de água para o ambiente, perdendo o calor e ela retomando para o estado sólido novamente. Para que ela voltasse a ser gelo, teríamos que introduzir energia a ela. É importante saber que um processo ocorre espontaneamente em uma direção. Para saber se o processo é possível ou não, temos que analisar as duas leis, a primeira e a segunda. Então, vamos supor que o processo passe pela conservação de energia, mas não passou pela espontaneidade. Não sabemos 100% se ele é possível ou não, só a partir do momento que ele passar da espontaneidade. É importante lembrar que quando não estamos colocando energia no sistema, eles tendem a sofrer mudanças espontâneas até atingir o equilíbrio. Bom, agora vamos para mais alguns exemplos. Quando estamos segurando uma pedra na mão, em cima ela vai ter uma energia potencial, devido à sua altura, e no chão essa energia potencial será de zero. Quando soltarmos essa pedra, ela vai migrar de um estado maior de energia potencial para um estado de menor energia potencial. Aproveitar o fluxo natural de energia para realizar trabalho, como por exemplo uma roda d'água, aproveitamos o fluxo de energia para gerarmos trabalho. O trabalho pode exercer as seguintes funções: mudar de direção de um fluxo, levantar um peso ou comprimir um gás. Lembrando que, para que isso aconteça, a gente sempre tem que fornecer energia para o processo, pois isso não acontecerá naturalmente. Podemos concluir que a segunda lei serve para prever a direção espontânea dos processos, obter as condições para o equilíbrio, determinar a melhor performance teórica de ciclos, motores e outros, avaliar a qualidade de quais fatores impedem que ele alcance sua melhor performance teórica, ou seja, como identificar o que interfere para que o sistema não seja 100% eficiente.